Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, queremos meditar: a paixão de Cristo nos livrou do poder do demônio. Nosso Senhor disse, conforme se aproximava a sua paixão: agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Queridos irmãos e irmãs, já meditamos ao longo desta semana a destruição do demônio por meio da paixão de Cristo. Ele foi levantado da terra por sua paixão na cruz. Portanto, por essa paixão, o demônio foi expulso de sua dominação sobre os homens. Com relação àquele poder que antes da paixão de Cristo o demônio exercia sobre a humanidade, três coisas devemos considerar, segundo Santo Tomás, para compreendermos esta realidade que nos aprisionava antes da entrega de Cristo na cruz. Primeiro, o homem, por seu pecado, declara para si mesmo a condição de escravo do demônio, uma vez que foi através da tentação do demônio que ele fora vencido. Segundo, irmãos, Deus, a quem o homem ofender ao pecar, abandonara, por justiça, o homem à escravidão do demônio, porque o homem era dotado de liberdade. Ao escolher ceder à tentação, por justiça, o Deus o abandona. Terceiro, o demônio, por sua vontade, mais do que perversa, colocou-se no caminho entre o homem e a sua salvação. Então nós vemos nitidamente, por este ponto, como que atua o demônio, o inimigo da natureza humana. Por que ele é inimigo da natureza humana? Porque ele se coloca justamente no meio da nossa relação com Deus. Agora vejamos como a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo vai de encontro a esses três tipos de dominação do demônio. Com relação ao primeiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, porque ela nos trouxe o perdão do pecado. Quanto ao segundo ponto, a paixão libertou o homem do demônio, porque trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Já quanto ao terceiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, porque em seus atos durante a paixão, o demônio excedeu-se. Ele foi além dos limites do poder sobre os homens que Deus lhe havia concedido, quando ele planejou a morte do Cristo, sobre quem já era sem pecado. Não recaía nenhuma dívida a ser paga com a morte. Daí as palavras de Santo Agostinho: o demônio foi vencido pela justiça de Cristo. Nele o demônio não encontrou nada que merecesse a morte, mas mesmo assim ele o matou. Então não é mais do que justo que aqueles devedores que o demônio detinha pudessem sair livres, por terem eles acreditado naquele que, ainda que não tivesse nenhum trato com ele, o demônio tinha matado. Irmãos, depois que Cristo nos libertou do poder do demônio, ele ainda age no meio de nós. Age por meio da tentação, age por meio da nossa concupiscência, por nossa tendência ao pecado. Então, sejamos fortalecidos pela graça de Deus, sejamos fortalecidos pela presença de Cristo, para vencermos as tentações do demônio, que já foi derrotado por Cristo na cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.